Deus trabalha no silêncio. É muito fácil a gente falar isso para as pessoas quando elas estão passando por uma situação difícil, por uma situação de silêncio em meio à tempestade. Só que é muito difícil a gente viver isso. E a maioria das pessoas já passou pelo tempo do silêncio de Deus, onde a gente ora, a gente clama, a gente jejua, a gente faz de tudo para Deus falar e ele simplesmente não responde. E quem já passou por isso sabe o quão devastador é, o quão angustiante é esse silêncio, porque a gente pensa que Deus nos esqueceu. Eu mesma já cheguei a pensar que Deus ele tava me ouvindo, mas ele tava me ignorando. É aquele famoso tempo da caverna, onde ninguém te enxerga e nem reconhece os esforços que você faz. Mas deixa eu te contar uma coisa interessante que às vezes pode ter passado despercebida aos seus olhos. Lembra do Templo de Salomão, aquele palácio gigante que é mencionado no livro de Reis? Ele foi construído exatamente assim, no silêncio. Lá em 1 Reis, no capítulo 6 e 7, fala que nenhum martelo, machado ou instrumento de ferro foi ouvido durante a construção, porque as pedras elas eram moldadas fora do templo, em um lugar específico, no secreto, literalmente. Foi no silêncio, justamente para representar a santidade na construção de algo tão precioso. E às vezes é exatamente assim que Deus trabalha com a gente. Tem momentos que Deus ele vai nos tirar da vitrine, dos palcos, da exposição das pessoas. E quando Deus nos esconde, não adianta, ninguém nos acha. Mas quando Ele quer nos mostrar, Ele nos expõe, não adianta, ninguém consegue ofuscar o nosso brilho. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, esse esconderijo, essa caverna que Deus está te colocando nesse momento, não é castigo, mas é preparo. É tipo aquela mãe de primeira viagem que protege o filho nos primeiros 6 meses pra ninguém ver, pra ninguém tocar, pra ninguém visitar, porque ela sabe que se ela expor aquela criança antes do tempo, ela pode ser contaminada, ela pode adoecer. E olha o exemplo de Davi, ele ficou escondido no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, matando o leão e o urso antes de enfrentar Golias. Jesus também, ele passou 30 anos no anonimato e o ministério público dele durou só 3 anos, mas a gente sabe que foi tempo suficiente para salvar toda a humanidade do pecado. E por mais que Deus tenha pressa em salvar os escolhidos dele, ele sempre vai agir com inteligência e precisão para cumprir o plano perfeito que ele tem. Então, se hoje você tá passando por esse tempo do silêncio, confia e continua caminhando, porque Deus tá te preparando para no momento certo ele te encaixar como uma pedra viva no lugar exato do templo para que a glória dele seja refletida através de você.